Olá, esse vídeo é uma parceria da Uninasal do Cabo de Santo Agostinho com a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Seja muito bem-vindo ao Direito do Consumidor para Empreendedores. Eu gostaria hoje de ter uma conversa franca com você, empreendedor, que já teve muitos aborrecimentos, já se sentiu muito incomodado com essa temática. É um assunto que gera muitas preocupações e incômodos, mas não precisa ser assim. Hoje eu gostaria de mostrar para você uma forma diferente de enxergar os direitos do consumidor, percebendo os potenciais e a forma como isso pode beneficiar você, seus negócios e seu retorno financeiro. Eu sou Arthur Barros, sou advogado, professor de Direito, e estarei com você nos próximos 30 minutos para uma conversa franca a respeito dos benefícios que o direito do consumidor pode gerar para a sua empresa. Vem comigo. Uma das coisas que a gente precisa observar desde o princípio é o que você pensa sobre os direitos do consumidor. Isso parte de um pressuposto, sempre. O que é um pressuposto? É o lugar de onde você vê. Quando você olha o direito do consumidor, você pode enxergá-lo na perspectiva de um consumidor, que você também é, ou na perspectiva de empreendedor. Como eu sei que todos que estão aqui são empreendedores, ou então aspirantes a empreendedores que estão desenvolvendo o seu negócio, você com certeza, quando pensa em direito do consumidor, deve pensar de uma forma um pouco dúbia, um pouco ambígua. Por quê? Porque além de você ser um empreendedor, você também é consumidor. E dentro do contexto, dentro da nossa sociedade, desse contexto em que vivemos, o direito do consumidor tem sido utilizado por muitas pessoas de forma indevida. Como assim? Algumas pessoas, quando vão falar sobre os direitos do consumidor, falam como se fosse uma vantagem ou algo que fosse beneficiar indevidamente as pessoas, sempre que elas quisessem, ou uma forma de gerar lucros para pessoas que não fizeram nada. Quem nunca ouviu? Aquela empresa fez algo contra você? É muito simples, procura um advogado e as pessoas falam assim, bota uma ação para dentro e está tudo certo. Você vai ganhar aí seus danos morais em R$5.000, se referindo à indenização que possivelmente ele ganharia em um processo judicial contra essa empresa, alegando algum dano, alguma situação que aconteceu que prejudicou esse consumidor. Então perceba que essa forma de falar do direito do consumidor, de expor o direito do consumidor, quase que como uma espécie de loteria, né, deixa o direito do consumidor com uma feição perversa, uma coisa meio perniciosa, coisa ruim. E você, enquanto empreendedor, se deslocando da posição de consumidor para a posição de empreendedor, traz um pouco dessa visão e fica preocupado. Puxa vida, se eu ouvir isso em relação a outras empresas, talvez no futuro eu esteja ouvindo isso dos meus consumidores. Os meus clientes talvez estejam me procurando e eu esteja do outro lado. Ora, essa não é a perspectiva que você deve ter ao encarar os direitos do consumidor. Na verdade, é uma perspectiva um pouco distorcida que não reflete a maioria das pessoas da nossa sociedade. A maioria das pessoas da nossa sociedade não estão preocupadas em prejudicar as empresas, os empreendedores, os donos de seus negócios, sejam pequenos, médios ou grandes. As pessoas querem simplesmente seguir com suas vidas. As pessoas querem viver bem e tranquilos, em paz. E isso talvez seja um pequeno bloqueio que você precise superar para encarar os direitos do consumidor de uma forma diferente. Os direitos do consumidor precisam ser encarados daquilo que ele é. Mas antes de falar do que o direito do consumidor é, vamos falar o que ele não é. Eu já falei, já dei uma pista daquilo que ele não é. O direito do consumidor não é uma vantagem injusta. A gente já viu isso. Ora, essa ideia de que o direito do consumidor estaria nessa imaginação popular como algo que dá posição de vantagem a alguém não é a melhor visão. Mas eu preciso explicar a você por quê. O direito do consumidor, na verdade, ele precisa ser encarado como uma proteção, uma garantia dentro das relações de
consumo, né, que são essas relações em que fornecedores de produtos ou serviços oferecem seus bens ao mercado e garantem que essas relações sejam sempre salutares e saudáveis. Os direitos do consumidor, repito, não são a posição de vantagem indevida que geram essa estrutura quase que lotérica. Não. Ela tem uma função, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O que o direito consumidor também não é um mecanismo de exploração do empreendedor ou do fornecedor. De jeito nenhum. A gente precisa encarar o direito do consumidor dentro da perspectiva daquilo que ele é. Ele também não é um gerador de prejuízos. Por quê? É comum as pessoas observarem o direito do consumidor dentro dessa perspectiva que eu falei e já imaginarem tudo isso que eu estou dizendo. Ora, se o direito do consumidor é essa ferramenta que vai fazer com que qualquer consumidor, quando ele estiver com raiva ou ele estiver insatisfeito, possa acionar o Poder Judiciário e pegar uma indenização por danos morais, e pedir uma indenização por danos morais, o empreendedor já fica logo receoso de empreender, de ir avante com o seu negócio, oferecer talvez até na internet. E isso precisa ser encarado de uma forma diferente. O direito do consumidor, ele não é uma posição de vantagem indevida, ele não coloca o consumidor numa posição de vantagem indevida, ele também não é um gerador de prejuízos e ele também não é um mecanismo de exploração de você, empreendedor, nem do seu negócio. O direito do consumidor, ele tem uma função específica, algumas, e eu vou aqui apresentar as principais. O que é então o direito do consumidor? Vamos lá. O direito do consumidor é um mecanismo de proteção da vida, da saúde e do bem-estar de toda a população que se beneficia dos serviços e produtos que são oferecidos no mercado. Ora, pense comigo. Já foi ao supermercado e, ao pedir um produto, você verificou ali prontamente que ele não estava em boas condições para o consumo? É bem provável que isso já tenha acontecido. Algumas dessas situações são muito simples de verificar. Agora, imagine o que acontece, por exemplo, quando você compra algo que você não pode verificar todos os elementos, todos os aspectos, como, por exemplo, um aparelho celular. Tem centenas de funcionalidades e você vai testando um a um à medida que utiliza. Outro exemplo muito fácil para entender isso são os laticínios. Você compra um laticínio e você não consegue verificar o que tem dentro. Já pensou se você não tivesse nenhuma garantia que protegesse você ao comprar o seu iogurte ou até mesmo outro produto de consumo, um preparo para um neném que vai se alimentar e não vai poder nem expressar uma reação ou dizer se está bom ou se está ruim? Entende? Então, dentro desse cenário, a gente percebe que a proteção à vida e ao bem-estar, ela tem uma função muito importante dentro do mercado. As pessoas precisam ter a garantia de que aqueles que estão oferecendo os produtos ou serviços dentro do mercado estão fazendo isso com a maior integridade, com a maior atenção à qualidade daquilo que está sendo entregue. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, o direito do consumidor, ele oferece proteção para que você, tanto na qualidade de consumidor, quanto na qualidade de empreendedor, esteja atento às diretrizes básicas de proteção à vida, à saúde e ao bem-estar. Tá? Outra função muito importante dos direitos do consumidor é a função reparatória. Pensem comigo, quantos danos não acontecem ao longo da vida que precisam ser reparados em relações de consumo? Você vai até um supermercado e adquire uma cesta básica, por exemplo, aquele pacotinho todo fechado. Quando você chega em casa e você abre, tem produtos vencidos lá dentro. Ora, é necessário que exista uma lei que regule o comportamento dessa pessoa, que é o
o empreendedor ou o fornecedor, né, de produtos ali, e obrigue-o a adotar a conduta correta, que é oferecer sempre produtos em boas condições para o consumo. Dentro dessa situação, acontecendo um dano, um prejuízo, seja ele um prejuízo material, né, um prejuízo que repercute no patrimônio, ou um prejuízo moral, aquele que repercute sobre a subjetividade da pessoa, sobre suas emoções, sobre seu patrimônio íntimo, vamos dizer assim, é necessário que o direito diga, olha, sempre que houver um atentado, um prejuízo para alguém, né, na sua esfera patrimonial ou íntima, o direito vai garantir que essa pessoa tenha um atendimento. Então perceba, dessa forma a gente começa a entender o direito do consumidor não como aquela estrutura que gera benefícios indevidos, injustificados, mas como aquela garantia de que os bens mais importantes da vida, quais são os bens mais importantes da vida? Ora, a saúde, o bem-estar físico, emocional, psicológico, tudo isso vai estar protegido. Seu patrimônio também é um bem muito importante. Afinal de contas, você troca o seu trabalho por dinheiro, você converte o seu esforço, o seu tempo em dinheiro, e tempo é vida. Então, veja como é importante proteger também o patrimônio. Então, perceba que o direito do consumidor ele protege algo muito importante, que para você, quando está do outro lado, como consumidor, né, você percebe a importância disso. Então, você não precisa temer os direitos do consumidor quando você estiver do outro lado do balcão, enquanto um fornecedor de produtos ou um prestador de serviços. Tá certo? O direito do consumidor, então, ele estabelece regras bem específicas para quê? Para que haja previsibilidade. Arthur, como assim previsibilidade? Para que você não seja exigido além daquilo que você sabia antes de estabelecer a relação de consumo. Veja como isso é importante. A gente fala sempre de direitos do consumidor. E a gente não percebe que, na verdade, a gente está falando de direitos da relação de consumo. O nome, talvez, ele seja um pouco infeliz. E ele gere essa perspectiva de que o direito está sempre em favor do consumidor. Na verdade, esse conjunto de regras, de normas, que a gente chama de direitos do consumidor, esse conjunto está em favor, em defesa da justiça e do bem comum. Ele está, na verdade, em defesa da saúde dessa relação de consumo, que é uma relação que se estabelece dentro do mercado de consumo, e que precisa ser bem estabelecida para que não haja prejuízos à coletividade. Já pensou se todo mundo começasse a perceber que os produtos e serviços oferecidos no mercado são de baixa qualidade? Você, empreendedor, seria prejudicado. Por quê? Porque as pessoas iam se tornar receosas. Iam começar a deixar de adquirir produtos e serviços no mercado de consumo. Por quê? Porque agora elas temem que esse produto ou serviço pode ser de baixíssima qualidade. Elas temem pelos prejuízos que eles podem causar. Então, perceba, os direitos do consumidor, que na verdade são os direitos da relação de consumo, eles estabelecem um parâmetro para você e o seu consumidor, você empreendedor e seu consumidor, estabelecerem uma relação saudável, previsível. Você sabe exatamente o que tem que fazer e ele sabe exatamente o que esperar. Então perceba, a gente está falando de algo muito importante. Ele está também, apesar de ter esse nome, direito do consumidor, mediando a relação em seu favor, empreendedor. E é muito importante a gente estabelecer isso logo de partida para que você tenha uma visão clara, correta daquilo que a gente está falando. Quando a gente fala dos direitos do consumidor, eu já disse a você que o que você pensa não necessariamente é o que os direitos do consumidor são. Eu já disse a você o que os direitos do consumidor
eles não são vantagens injustas, eles não são um mecanismo de exploração e eles não existem para gerar prejuízo para você. E eu já expliquei para você o que são os direitos do consumidor. O que é? Ora, eles são um mecanismo de proteção. Eles são um mecanismo de reparação. Eles são uma forma de gerar previsibilidade. Tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa avançar e começar a falar dos benefícios que o direito do consumidor pode gerar para você, empreendedor. Então, nesse momento, você deve estar até um pouco desconfiado. Era isso que eu estava querendo ouvir. Vamos lá. O que é que esse cara vai me falar a respeito dos benefícios do direito do consumidor? Pois é, eu já falei alguns. Né? Por exemplo, você saber a previsibilidade, saber exatamente aquilo que você precisa oferecer e aquilo em que você será cobrado. Mas existem alguns elementos adicionais. Existem benefícios para o consumidor, e eu não vou falar sobre isso agora, afinal de contas o objetivo aqui é falar dos direitos do consumidor para os empreendedores, e eu gostaria de me deter a isso. Os benefícios para o empreendedor, eles começam na construção ou melhora de sua imagem. Veja bem, a gente hoje vive um momento muito diferente no mercado. O mercado ele tem se tornado cada vez mais permeado pelos meios digitais. Você hoje chega até um estabelecimento comercial, se é que você tem um estabelecimento físico, né? E ainda que haja muitas formas de interação ali no ambiente físico, as pessoas interagem no virtual com o seu negócio. Se você não tem presença digital, você deve repensar a sua estratégia de negócio. Você precisa ter uma estratégia digital. Porque o tempo inteiro as pessoas estão se movendo no mundo físico em direção ao mundo digital. Sempre estão conectando a realidade física com a realidade paralela, vamos dizer assim. Então, dentro dessa perspectiva, o que você, empreendedor, precisa saber é que a sua imagem é retratada pelo seu consumidor toda vez que ele faz uma foto no Instagram, que ele emite uma opinião a respeito do produto que ele adquiriu ou consumiu, se você oferece produtos alimentícios. E tudo isso vai gerar valor para a sua empresa. Talvez você precise perceber que os direitos do consumidor eles são uma alternativa para você potencializar a sua imagem. Se você é um empreendedor que respeita os direitos do consumidor, se você é um empreendedor que faz tudo para garantir que a relação de consumo seja a melhor possível, esteja sempre dentro daquilo que a lei estabelece, se você está comprometido em respeitar as garantias desse consumidor, esse consumidor vai perceber. Esse consumidor ele vai respeitar você. Esse consumidor ele terá prazer, ele terá satisfação em compartilhar essa boa experiência com outras pessoas. E isso com certeza vai somar muitos pontos para o seu negócio. Então perceba, veja bem, eu estou falando aqui para você que investir numa abordagem, vamos dizer assim, numa prática de mercado que respeite os direitos do consumidor pode potencializar os seus ganhos, as suas vendas. Sim, isso é verdade. Porque uma péssima experiência na relação de consumo também tem o efeito contrário. Você pode até estar um pouco cético. Ah, não, mas eu não acho que beneficia tanto. Se você está cético, eu vou dizer duas coisas a você. Primeiro, acredite em mim. Respeitar os direitos do consumidor vai sim fazer seu negócio ir além. Mas em segundo lugar, se você não acredita, então ouça a terceira coisa que eu vou lhe dizer. Se você começar adotando práticas ruins de mercado, eu tenho certeza, sua empresa vai ser destruída pela
comunicação negativa dessas experiências ruins que seus consumidores tomarão a iniciativa de fazer. Então, se você não acha que isso pode alavancar seu negócio, eu digo a você que alavanca, sim. Pelo menos escute aquilo que eu estou dizendo do outro lado. Respeitar as regras, os direitos, né, as regras da relação de consumo. Respeitar os direitos do consumidor pode te evitar muitas dores de cabeça e um prejuízo à sua imagem. Muitas empresas hoje lutam para resolver problemas judiciais em relações de consumo, às vezes tendo até que pagar altas somas de dinheiro porque desconsideraram totalmente esse elemento ao longo do seu desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento de seu plano de negócio. Desconsideraram, simplesmente. Hoje em dia existem setores de escritórios de advocacia especializados na resolução de conflitos antes mesmo da judicialização. Ou seja, são escritórios que recebem o seu pagamento simplesmente para evitar que as pessoas judicializem questões, porque um processo tem um custo elevado, tanto para o consumidor quanto para o empreendedor. Eu estou falando isso para deixar com medo? Não. Eu já lhe disse desde o começo que a maioria das pessoas, elas não estão querendo prejudicar você. A maioria das pessoas querem simplesmente seguir com suas vidas. Elas não estão interessadas em se engajar, vamos dizer, numa luta contra a sua empresa, contra seu negócio. A maioria das pessoas querem simplesmente seguir suas vidas tranquilamente. Então, perceba que, se você acredita no que eu estou dizendo, você pode usar os direitos do consumidor para potencializar o seu negócio, para alavancar as suas vendas. Se você não acredita, leve em consideração tudo que eu estou lhe dizendo e que ainda vou lhe dizer, simplesmente para evitar os prejuízos que podem acontecer no seu negócio se você não considerar os direitos do consumidor. Tudo isso para deixar muito claro para você como isso é importante. Mas, se você acredita em mim, eu gostaria de dizer um benefício adicional que os direitos do consumidor podem trazer para o seu negócio. Vem comigo. Os direitos do consumidor aprimoram, aperfeiçoam seus relacionamentos, e bons relacionamentos têm um potencial espetacular para gerar mais dinheiro para você. Talvez um melhor retorno financeiro para a sua empresa esteja justamente numa diferenciação que o seu negócio vai ter ao oferecer no mercado de consumo uma relação diferenciada com o seu consumidor. Mas Arthur, eu não acho que é bem assim, eu acho que você está fantasiando muito, eu não estou. E eu vou dar mais um argumento para você em relação a isso. Durante muitos anos, os bancos, que são, vamos dizer assim, os maiores bancos do país, reinaram soberanos aqui no Brasil. A gente tem poucos bancos concentrando a maioria das movimentações financeiras. No entanto, recentemente, o que a gente viu foi uma mudança radical em relação às operações financeiras da população mais jovem. Você talvez tenha um cartão de alguma fintech. O que é uma fintech? É uma startup, é uma pequena empresa, um pequeno negócio que trabalha oferecendo serviços financeiros no mercado de consumo, concorrendo com os grandes bancos. Sim, um sujeito que tem uma ideia de abrir uma empresa no ramo do mercado financeiro, há muitos anos atrás era taxado como um louco. Ora, a gente tinha 4 bancos abocanhando boa parte do mercado, monopolizando todas as operações. Como alguém pode pensar nisso? Mas hoje o que a gente vê é uma proliferação exponencial de empresas pequenas, comparadas a esses grandes bancos, né? Pequenas por quê? Pequenas por causa do capital, é um valor pequeno do aporte financeiro que é feito e que há de retorno dentro dos bancos. Pequenas no sentido de, você observa uma empresa que tem um capital de poucos milhões, enquanto os bancos estão faturando
somas de centenas de milhões. Então, a gente percebe que existe uma diferença muito grande entre os players do mercado. A gente tem pessoas muito grandes e outras bem pequenas. Um Golias diante de um Davi. E ainda assim, simplesmente por causa das práticas de relacionamento, respeitando sempre os direitos do consumidor, essas fintechs estão crescendo exponencialmente no Brasil. Como eu disse, se você não tem, talvez até seu filho, seu sobrinho, alguém da sua família tenha um cartão de uma dessas empresas. Eu mesmo tenho 2 dessas empresas como minhas instituições principais. Eu não opero mais, não faço mais transações financeiras nos grandes bancos, por causa justamente do relacionamento. Talvez você não perceba, mas isso que eu estou falando não é só uma tendência aqui no Brasil, é uma tendência mundial. E não é só no ramo dos negócios, no mercado financeiro, é em todo o mercado. E se você investir nisso, eu tenho certeza que o seu negócio tem um potencial incrível de alavancar a partir de uma boa imagem, de um bom relacionamento com os seus clientes, com os seus consumidores. Tá bom? Então, leve isso em consideração. Olha os direitos do consumidor de uma forma diferente e eu tenho certeza que isso pode mudar a forma como você desenvolve o seu negócio. Mas vem comigo de novo aqui. Agora eu gostaria de falar dos deveres que você terá enquanto um fornecedor de produtos ou serviços. Agora que eu já falei, né, de tudo isso, eu preciso fazer um pequeno parêntese. Eu não vou fazer uma definição técnica porque não faz muito sentido. Afinal de contas, eu não estou dando uma aula de direito, eu estou dando uma aula prática aqui para vocês. Eu gostaria de esclarecer para vocês o que é uma relação de consumo, né? Porque o direito do consumidor ele não é aplicado a todas as relações que se estabelecem dentro do mercado. As relações que são, vamos dizer assim, protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, né, por essas leis que regem as relações de consumo, são um grupo de relações específicas. São aquelas relações que se estabelecem entre consumidores, que são aqueles que adquirem produtos ou serviços de quem? De fornecedores ou produtores. Aqueles que entregam produtos ou serviços no mercado de consumo. Todos aqueles que ofertam produtos ou serviços a toda a população, eles estão estabelecendo uma relação de consumo. Em linhas gerais é isso. Eu estou fazendo uma definição um pouco genérica para que todos possam entender, sem descer a muitos detalhes. Mas em linhas gerais, o que a gente caracteriza como uma relação de consumo começa com essa caracterização. Alguém que oferece um produto ou serviço a quem? A todo o mercado. E as pessoas adquirem esse produto ou serviço da forma como ele está sendo ofertado. Essa é uma outra característica. Essa pessoa não pode simplesmente fazer alterações substanciais, vamos dizer assim, naquele produto ou serviço que está sendo contratado. Por exemplo, alguns produtos ou serviços até comportam alguma modificação em um termo, em uma característica. Por exemplo, você vai adquirir um veículo, você pode adicionar ou retirar um acessório, você pode fazer um parcelamento ou pagamento à vista, você pode fazer um financiamento, um consórcio, outra forma para quitar o bem. No entanto, existe um padrão ao qual você terá que se fixar, ao qual o fornecedor daquele produto também terá que se adequar, terá que se ater dentro dele. Então, isso caracteriza uma relação de consumo. Essa rigidez, essa oferta indistinta para todas as pessoas do mercado de consumo e essa unilateralidade. A pessoa simplesmente oferta e quem está no mercado simplesmente aceita. É isso que faz com que a relação de consumo ela cause um desnível entre o consumidor, que depende do produto ou serviço, afinal de contas ele não consegue suprir todas as suas necessidades
sem esses serviços e produtos que são oferecidos no mercado, e o fornecedor, aquele que é o empreendedor, que entrega esses bens ou serviços no mercado de consumo. É esse o elemento, vamos dizer assim, central da relação de consumo. É essa distância entre o fornecedor do produto e o consumidor. Tá? Dentro dessa dinâmica, o fornecedor do produto e o prestador de serviço precisa ter claro em sua mente que a relação com o seu cliente, ela passa sempre por esse desnível. E, portanto, ele precisa observar algumas regras. Quais são as regras que ele precisa observar? Vem comigo. Primeiro, todo prestador de serviço ou fornecedor de produtos precisa estar atento ao dever de proteção à vida, saúde e segurança de seus consumidores. Isso é um elemento muito importante, porque a gente tem visto ao longo do tempo que algumas empresas, alguns empreendimentos, alguns negócios insistem em adotar uma postura desrespeitosa aos direitos do consumidor, achando que o benefício financeiro ele pode ser gerado pelo desrespeito às regras do direito do consumidor. E eu já mostrei aqui para vocês vários elementos que provam o contrário. Afinal de contas, os consumidores eles se engajam no compartilhamento de suas experiências. Então, se ele teve uma experiência ruim, ele vai compartilhar uma experiência ruim. E isso não gera bons resultados para o negócio no longo prazo. Mas sim, exatamente por causa disso, uma postura até um pouco antiga, antiquada, que as regras surgiram. Ora, mas se essas regras surgiram há tanto tempo, não já deveria ter mudado essa postura? Não já tem tanta gente agindo de forma diferente, observando os direitos do consumidor? Onde a gente chega tem um código de defesa do consumidor? É verdade. Mas ainda tem alguns grupos, em alguns setores do mercado, que insistem em más práticas de relacionamento com o consumidor. Colocando no mercado produtos com baixa qualidade, oferecendo produtos que causam risco à saúde, à integridade física, ao bem-estar físico, psíquico e emocional dos consumidores. Eu gostaria de dizer a você que respeitar a integridade física, a saúde, a segurança e a vida de seu consumidor é um dever seu enquanto empreendedor. Não entre no discurso desses poucos empreendedores que acham que esse é um caminho sustentável, porque ele não é. Uma postura sustentável, como eu já falei, é uma postura de respeito aos direitos do consumidor, respeito àquilo que eu já expliquei para você, que são os direitos da relação de consumo. Agindo dessa maneira, eu tenho certeza que seu negócio vai crescer de forma sustentável. Obviamente, vale a pena fazer esse esclarecimento, que eu podia até ter feito antes, mas eu vou fazer agora, que talvez isso esteja em sua mente. Ah, mas eu não vai ser só os direitos do consumidor que vão gerar esse resultado. Você falou tudo. Não é somente isso, não é somente respeitando os direitos do consumidor que você vai gerar benefícios. Ele traz alguns benefícios. Ele não traz todos. Eles não podem ser responsáveis pelo sucesso do seu negócio. Eles podem sim, se você desrespeitar, ser responsáveis pelo seu fracasso. Isso é verdade. Mas ele pode contribuir fortemente, ativamente, para o sucesso do seu negócio. Tá? Você, enquanto empreendedor, também tem outro dever, que é o dever de informação. Dever de informação fala de uma coisa que a gente precisa desenvolver com bastante cuidado e está relacionado ao que eu falei agora há pouco. Você, enquanto empreendedor, eu já disse, precisa desenvolver uma comunicação digital. E por que você precisa desenvolver a comunicação digital? Porque nós estamos na era da informação. Hoje, as informações circulam com uma velocidade absurda. Mas não é por causa dessa velocidade enorme na transmissão das informações que você, empreendedor,
pode oferecer as informações de forma totalmente aleatória. Você precisa observar com atenção e cuidado as informações que você está compartilhando com os seus consumidores. Você precisa compartilhar informações verdadeiras com o seu consumidor. Não adianta você oferecer informações falseadas. Elas são quase verdadeiras, Arthur. Elas não são exatamente falsas, embora não sejam totalmente verdadeiras. Não vá por esse caminho. Seja claro. Ofereça as informações suficientes para seu consumidor tomar decisões conscientes e bem informadas. Repito, existe um pequeno grupo de empreendedores que tocam os negócios com essas más práticas, mas não se inspire nessas pessoas. Não modele gente assim. Observe pessoas diferentes, que agem de acordo com boas práticas. Você está fazendo um negócio para vender hoje ou vender semana que vem, ou você está fazendo um negócio para se sustentar, para ir em frente, para ter sucesso, para fazer com que a sua carreira seja alavancada, o seu desenvolvimento pessoal vá para cima? Ora, eu tenho certeza que você está naquele grupo que quer que o seu negócio vá para cima, que você quer que sua carreira, seu desenvolvimento pessoal seja elevado, você quer depois falar com orgulho do negócio que você fez. Então, siga com aqueles que têm as melhores práticas. Não desrespeite seu consumidor informando coisas erradas, compartilhando informações falseadas. Seja assertivo, seja claro. E eu digo mais, seu consumidor vai gostar de você, exatamente por causa disso. Às vezes oferecer menos e dizer eu estou oferecendo menos é melhor. É melhor porque seu consumidor percebe a sinceridade que você tem. Seu consumidor percebe que o seu negócio respeita aquele que está do outro lado. Ele percebe que seu compromisso é com a prestação de um bom serviço, é com o fornecimento de um bom produto que esteja adequado às expectativas. Talvez até você esteja cobrando um pouquinho mais que o concorrente, mas você faz tudo respeitando a proteção, a saúde, o bem-estar do seu consumidor e informando ele de forma clara, deixando ele tomar decisões conscientes. Então, veja bem, isso que eu estou falando para você é um dever que você tem. Você pode simplesmente encarar, nossa, isso é um dever, isso é uma coisa que eu preciso observar, eu nem queria. Por que me colocaram tantas regras para eu obedecer? Essa é uma postura destrutiva que vai drenar suas energias, que vai fazer com que você se sinta desmotivado a colocar seu negócio para frente. Mas você pode adotar uma postura totalmente diferente. Você pode olhar e dizer assim, não, eu vou respeitar os direitos da relação de consumo porque eles vão potencializar meu negócio. Eles podem fazer com que o meu consumidor encare o meu empreendimento, o meu negócio de uma forma positiva. Ele veja que meu negócio é diferenciado, que eu respeito todos aqueles que são meus consumidores, que o meu produto é condizente, é um produto idôneo, é um produto que não vai frustrar a expectativa dele. Eu tenho certeza que se você observar e ver que isso vai gerar um fruto positivo para você, você vai se sentir muito mais motivado a adotar essas boas práticas de mercado que eu estou falando. Você vai se sentir construindo o seu futuro e você vai respeitar essas regras com muito mais leveza, que eu acho que é muito importante também, afinal de contas, o caminho do empreendedor já é tão marcado por percalços, dificuldades, adversidades. A pessoa tem que enfrentar os desafios de pegar uma ideia que está na sua cabeça, colocar no papel, encontrar o dinheiro para investir, uma plataforma para alavancar seu negócio, parceiros, consumidores, divulgação. Já são tantos desafios. Se você encarar o respeito aos direitos do consumidor como um desafio, como algo que tira suas energias, você com certeza não vai estar somando isso como algo positivo. Isso vai estar drenando suas energias e é tudo que você não precisa. Encare isso de uma forma diferente. Eu tenho certeza que você vai alavancar sua carreira observando esses aspectos que eu estou falando. Vem mais. Talvez um dos aspectos mais importantes.
A oferta, eu já falei algumas coisas aqui. As informações que você transmite em relação ao seu produto são as características, os elementos que compõem o seu produto. E eu fiz questão de destacar o elemento da oferta. Por quê? Porque muitas vezes ela está coladinha aqui com o dever de informação, porque eu gostaria de destacar para você que todos os elementos em relação a pagamento, juros, taxas, elementos adicionais desse contrato na relação de consumo precisam ser respeitados desde o início, tá? Você precisa observar com muita atenção a oferta que você vai fazer. Você pode transmitir uma série de informações nas suas páginas, nas suas redes sociais, no seu site. E na hora da oferta, você falhar. Você chega para mim e diz, mas Arthur, eu transmiti as informações tão corretamente, eu falei todos os elementos, as funcionalidades do meu produto, mas na hora da oferta, eu sucumbi ao desejo de florear demais. Eu falseei um pouco minha oferta. Eu deixei de dizer a meu cliente que aquilo que na verdade eu transmiti nas informações não está incluído no valor que ele vai pagar. Não faça isso. Ao fazer uma oferta para aquisição do seu produto ou serviço, seja assertivo, seja verdadeiro, mais uma vez, seja claro. Você precisa fazer uma oferta justa a seu cliente. Você precisa ter em mente que seu cliente precisa conhecer todos os elementos para tomar uma decisão. E essa sua oferta não pode ser aquela oferta predatória. Você pode oferecer um produto diferenciado com um preço mais elevado? Pode. Com certeza. Isso, inclusive, é um nicho do mercado, né? São os produtos diferenciados, que são mais caros justamente por causa dessa diferenciação dos demais. Mas aquela prática a qual estou me referindo, quando eu digo as práticas que desrespeitam esse dever de clareza, de oferta que não é verdadeira, são justamente aquelas ofertas que são feitas de forma intencionalmente desproporcional, para se beneficiar da falta de informação de um determinado cliente. Existem pessoas que ofertam os produtos ou serviços para um determinado grupo de pessoas que não tem informações a respeito daquele produto ou serviço e oferta com um valor exorbitante, com juros abusivos. E no fim das contas, o que acontece? Essa pessoa, ela termina adquirindo um produto e ficando totalmente insatisfeita com o seu negócio. Por quê? Porque ela desrespeitou um pressuposto básico, o da justiça. Não foi justo o que você fez. Muitas vezes essa oferta, ela frauda o consumidor por não oferecer as informações corretas. Outras vezes por não ser proporcional. Mas por que eu estou falando que você deve observar a sua oferta com tanta atenção? Se você desrespeitar essa oferta, que mal te pode acontecer? Eu já disse o seu consumidor não vai ficar feliz com você. Ele vai ficar insatisfeito. Mas existe um outro elemento que precisa ser observado por você. É que a sua oferta, ela precisa ser verdadeira porque ela vincula você, enquanto empreendedor. Você, enquanto prestador de serviço ou fornecedor de um determinado produto, está vinculado à sua oferta. Você está obrigado a cumprir o que você ofereceu. Você não pode se recusar a cumprir a sua oferta se seu consumidor está disposto a efetuar o pagamento. Então perceba, é muito importante levar a sério, porque em algumas campanhas de marketing, alguns empreendedores não agem com boa fé. Terminam incluindo informações falsas, inverossímeis,
que ninguém poderia praticar, mas ele vai lá e faz a oferta. O consumidor às vezes fica até um pouco desconfiado, mas vai, porque está lá, está claro o que o fornecedor de produtos ou o prestador de serviços está oferecendo. Mas ainda assim, mesmo após vencer, vamos dizer assim, essa resistência inicial, contratar, vem o fornecedor de produtos ou o prestador de serviço e diz, não, na verdade, não é isso que eu estou te oferecendo. Aí o consumidor vem e diz, bem que eu sabia que era bom demais para ser verdade. Essa postura não gera bons frutos para seu negócio, não gera um bom resultado. E mais ainda, ela pode te gerar prejuízos, porque esse consumidor terá direito de obrigar você a cumprir os termos da sua oferta. Então, muito cuidado com aquilo que você está oferecendo. Por fim, a oferta precisa ser respeitosa. Você precisa respeitar o seu cliente. Você não pode fazer uma oferta enganosa, nem uma oferta abusiva. Você não pode ser preconceituoso. Você não pode ser uma pessoa que desrespeita, discrimina algumas pessoas do mercado de consumo, simplesmente porque você acha que isso pode promover seu negócio. A oferta, ela precisa ser ética, em resumo. Ok? Então, observe todos esses elementos que eu estou apontando para você, para que seu negócio não tenha prejuízo justamente no elemento que vai potencializar os seus ganhos, a oferta. A sua oferta deve ser boa o bastante para converter seus consumidores, sua audiência, em compradores, mas cuidado para você não se entusiasmar de forma equivocada, né, com os resultados de alguns players que utilizam más práticas de mercado, que não são sustentáveis, aplicar isso ao seu negócio e ver o resultado negativo que isso é capaz de trazer, que é a insatisfação dos consumidores e a quebra do ciclo natural de bons relacionamentos que uma relação de consumo gera naturalmente. Esse é um aspecto muito importante. As relações de consumo, elas geram naturalmente bons relacionamentos. Observe isso. Se você fizer bem seu trabalho, é bem provável que seu negócio naturalmente prospere, cresça, multiplique, se desenvolva. Então, talvez eu possa colocar os direitos do consumidor de uma forma diferente para você agora que eu estou chegando para o final. O mais importante para um empreendedor, dentro dessa relação, é ele não atrapalhar o negócio na perspectiva de, desrespeitando o consumidor, gerar mal-estar. Difícil, né, a pessoa ouvir até isso. Já pensou? Você, que está lutando tanto para desenvolver seu negócio, ser a pessoa que pode estar atrapalhando o seu retorno, o seu sucesso? Não faça isso. Não seja você aquele que está atrapalhando o desenvolvimento do seu negócio. Observe esses elementos. Eu tenho certeza que o crescimento natural, aliado àquilo que você pode potencializar através do marketing, através de um bom relacionamento, vão dar conta de fazer com que seu negócio se desenvolva. Tá bom? Por fim, eu gostaria de chegar ao último elemento. A parte final da relação de consumo, vamos dizer assim, que nem é exatamente a parte final. Né? Afinal de contas, depois que o produto é entregue, ainda existe uma relação que permanece entre o prestador de serviço ou fornecedor do produto e o seu consumidor. Afinal de contas, ele entregou um bem, um resultado ao seu cliente, ao seu consumidor, e ele precisa garantir isso por algum tempo. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para um elemento muito importante, que é o elemento da cobrança. Algumas pessoas não percebem que a relação não acaba na venda. Eu acabei de dizer que, por exemplo, mesmo depois da entrega do próprio bem ou do próprio serviço, a relação ainda permanece. Mas tem algumas pessoas que erroneamente, equivocadamente, acham que a relação acaba quando a venda foi concluída. O indivíduo assinou o contrato, ou então passou o cartão, acabou a venda. Não. Negativo. A relação ainda permanece. Muito mais ainda, se você perceber, essa nova perspectiva de relacionamento
com o consumidor, ela é uma perspectiva que faz você enxergar a relação de consumo como algo muito mais prolongado. Não caia no erro de fazer cobranças abusivas. Muitas pessoas, por perceberem que o consumidor entrou numa fase ruim, deixou de pagar, especialmente nesse momento crítico, né, que a gente está vivendo, a gente está saindo agora de uma fase ruim, né, na economia. Muitos consumidores deixaram de honrar seus compromissos, deixaram de efetuar os pagamentos em tempo oportuno, estão com algumas prestações em atraso. Você, prestador de serviço, fornecedor de produtos, não faça cobranças indevidas. Cobre com dignidade. Respeite a dignidade do seu cliente. Seu cliente não pode ser aviltado numa chamada telefônica, numa mensagem com insultos, através de um aplicativo ou numa correspondência, às vezes até presencialmente. Não utilize essas práticas por tudo que eu já falei e porque também é uma violação de regras específicas do Código de Defesa do Consumidor. Caro empreendedor, eu espero que você tenha aproveitado essa conversa, eu espero que você tenha percebido os muitos benefícios que os direitos do consumidor podem promover no seu negócio se eles forem respeitados, se eles forem observados por você. Eu espero que você tenha percebido que essa postura que você adota diante dos direitos do consumidor, uma postura positiva, uma postura que aceita como algo que pode construir bons relacionamentos no mercado, ela pode potencializar seus ganhos, aumentar sua energia e não permita que alguns poucos sujeitos que adotam práticas ruins no mercado contaminem sua mente com ideias de que haja de qualquer jeito, faz. Se ele quiser, ele que procure a justiça. Não vá por aí. Adote práticas de mercado que façam seu cliente amar você. Faça com que seu cliente prefira comprar o seu produto, mesmo que ele esteja um pouco mais caro. Faça com que seu cliente se identifique com sua marca. Faça com que seu cliente tenha prazer em dizer, eu gosto de estar ali. Por quê? Porque aquele sujeito, aquele empreendedor, aquele negócio respeita meus direitos. Lá eu me sinto bem. Desejo todo o sucesso do mundo para você, empreendedor. Muita paz, muita alegria, muita saúde para você. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Até logo.